Seja bem-vinda a mais uma aula do Venda Mais Mesa Aposta com o tema Como cortar o tecido sem perder tempo e dinheiro. Eu acho que para quem trabalha com tecido, seja na roupa de mesa ou qualquer tipo de confecção, já deve ter passado pela dor de ter comprado um tecido e na hora de você ir lá tirar as suas peças daquele tecido, descobrir que aquele tecido está enviesado, ou seja, está torto, e você vai ter que acertar, e quando você acerta esse tecido para daí começar a tirar suas peças, você descobre que você perdeu uma grande parte do tecido e não vai dar para tirar aquela peça que muitas vezes talvez você já tenha vendido e vai ter um prejuízo porque você vai ter que comprar um novo corte de tecido. Ou, na pior das hipóteses, quando você chega na loja, não tem mais daquele tecido. Eu tenho certeza que muitas de vocês já passaram por isso, já amargaram, né, esse prejuízo e esse prejuízo duplo de chegar na loja e de repente não ter mais aquele tecido. E se você não passou, presta atenção, você vai passar. Então, o que eu vou te ensinar aqui hoje, que parece ser assim óbvio, parece ser básico, não é. Porque se fosse, todo mundo faria e todo mundo se livraria dessa situação, dessa saia justa, que às vezes vai fazer com que a gente perca até a cliente que nos pagou antecipadamente. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, curtir, comentar, compartilhar e clicar no sininho, né, amiga? Para que toda vez que eu subo uma aula nova, você seja a primeira pessoa a ter acesso às novidades da Divino Arranjo. Bom, vamos lá. Aquela coisa chata que acontece, né? Quando a gente vai feliz e contente na loja de tecido, não é verdade? Gente, coisa gostosa é a gente entrar numa loja de tecido. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu entro, eu fico assim enlouquecida com a quantidade de estampas, com as possibilidades. Não é assim? Eu não sei com você. Se você não sente isso, talvez você esteja trabalhando no lugar errado, você escolheu a coisa errada para trabalhar. Porque todas as pessoas que trabalham com tecido, né, dentro do artesanato, quando entra numa loja de tecido, fica louca. Eu sou assim e todas que são apaixonadas são assim. Se você não sente isso, alerta. Talvez você esteja trabalhando no negócio errado, tá? Pensa nisso. Bom, e aí você chega lá e já, né? 1 metro disso, 1,5 metro daquilo e já vai, né? E aí o que o atendente faz? O que o atendente faz? Na maioria das vezes, esse atendente, ele não foi educado, não foi treinado de acordo. Também tem aqueles que foram treinados, mas não estão nem aí, né? Isso vai depender muito da loja, tá? Lojas menores tendem a ter mais cuidado com o tecido do que lojas muito grandes. Tá? Então, primeira dica é escolha uma boa loja para comprar. Às vezes, você vai na loja baratinha. A loja baratinha é baratinha porque tem um motivo. Tá? E o motivo, às vezes, não é só a qualidade do tecido que é inferior. É o atendimento que é também inferior. Porque assim, ó, a conta no final do mês para o lojista tem que fechar. E se ele tiver que investir no treinamento do funcionário e tudo mais, o valor do tecido aumenta para você. Então entenda que quando você compra barato, você está pagando por um serviço inferior. Entenda isso. Tá? E tira da tua cabeça que bom e barato coexiste no mesmo lugar. Não coexiste, isso é lenda. Tá? Não que um bom lugar não possa de repente fazer uma boa promoção, não é isso. Então, a primeira dica é escolha um lugar de boa qualidade para comprar. Uma loja conhecida, uma loja que tenha tecidos bons,
uma loja que tenha funcionários instruídos, porque tudo isso vai minimizar a sua perda, ok? A maioria das pessoas que vem com histórico de perda de tecido, geralmente, eu não tô falando todas, tá? Passaram por lugares que talvez não tivessem qualificações. Por quê? Porque é baratinho. Então o baratinho sai caro para você. E pode sair caro para você duas vezes. Primeiro, porque você perde, né, uma boa parte do tecido, porque você tem que acertar aquele enviesamento, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, eu vou mostrar para você. E segundo, porque se o enviesamento for muito grande, você perde a peça. E na pior das hipóteses, é você chegar na loja para comprar um outro pedaço e não ter mais daquela estampa e você já ter vendido o seu trabalho em cima daquele tecido. Já aconteceu comigo. No começo da minha trajetória, isso já aconteceu comigo. Isso foi, inclusive, um dos pontos fortes para que eu não trabalhasse mais por encomenda e só a pronta entrega. Por quê? Porque eu tomei prejuízo duplo. Como? Primeiro, porque o tecido veio enviesado e eu perdi aquele tecido. Então, eu perdi aquele dinheiro. E segundo, porque quando eu cheguei na loja para comprar de novo, o tecido não tinha mais e a cliente já tinha pagado o trabalho para mim. E eu tive que falar para a cliente que eu iria ter que trocar de estampa e perdi a cliente. E tive que devolver o dinheiro. Então, foram as minhas experiências lá do começo que rapidamente, como uma empreendedora, eu entendi que eu não podia mais permitir que o meu julgamento em relação ao tecido fosse levado somente pelo preço. E eu parei de procurar lugares baratíssimos para comprar. Porque eu entendi que esse barato ia me custar caro. Tá? Se você entender isso logo no começo, você vai evitar muitas dores, frustrações, né? E dissabores com os lojistas, com o tecido, com a cliente e com o seu próprio negócio. Muitas vezes as pessoas acabam desistindo de ter um negócio porque elas ficam batendo nesses erros, culpando outras pessoas e elas não resistem, elas acabam desistindo. Então, dica número 1, compre em locais confiáveis, tá? E principalmente, dê preferência a lugares que o corte do tecido seja feito à máquina. Eu sei que a maioria dos lugares não tem isso, tá? Mas tem lugares que você já compra o tecido que já está cortado à máquina. Ele já tem lá a metragem de 1 metro, 3 metros, 6 metros cortados à máquina. Eu não sei se você sabe, mas aqui na Divino Arranjo, quando os nossos tecidos chegam, nós mandamos cortar tudo à máquina. Imagina que você chega, o tecido que a gente envia para você, ele vai dobradinho num plastiquinho de forma individual, ou seja, vai limpinho. Ele vai cortado à máquina, o enviesamento é quase zero, ou seja, não tem perda. E é óbvio que você paga mais caro, tá? É óbvio que você paga mais caro, porque tem o custo da gente mandar cortar, tem o custo de mandar embalar 1 a 1 para proteger da sujeira, vai esticadinho, cheirosinho, limpinho. Você não tem perda nenhuma, chega na sua casa, você não precisa ir e vir, pegar condução, levar sacolada de tecido pesado nas costas. Tem um preço, mas é um preço infinitamente mais baixo do que os prejuízos que você já tomou. Se você somar todos os prejuízos que você já tomou, você vai ver que vale muito mais a pena comprar de um lugar que tem essa qualidade de serviço do que ficar arriscando no baratinho. Embalar para quê? Cortar na máquina para quê? Para que você
Não se ferre, para que você não tenha prejuízo, para que você não fique mal com o seu cliente. E detalhe, aqui na Divino Arranjo, toda vez que corta-se o tecido, nós fazemos uma inspeção para ver se não tem defeito. Então você nunca vai levar um tecido com defeito. Então o que acontece quando você chega na loja? Normal, numa loja qualquer. Você vai lá, o cara corta na tesoura, dá uma picotadinha na tesoura. Alguns rasgam, outros cortam na tesoura mesmo, tá? Quando rasga é ruim, porque aquilo lá desalinha, né? As linhas, né? Todos as tramas do tecido. Às vezes deforma até o tecido. Então, eles vão lá, rasgam ou corta torto, dobra de qualquer jeito, enfia em qualquer sacola. E às vezes, você chega e guarda o tecido. E quando você vai pegar aquele tecido para trabalhar com ele, você tem uma amarga surpresa. Qual é a amarga surpresa? Primeiro, tá enviesado e às vezes você perde um tantão do tecido. Segundo, tinha um defeito e você não viu. E o cara que cortou também não viu. E já passou um tempo e você tá com aquela peça lá para ser vendida para alguma cliente. Então, olha só como você escolher um lugar adequado faz toda a diferença. E sim, pagar por isso, porque isso na verdade é um investimento. Você está deixando de perder tempo e dinheiro. E nesse negócio, ou em qualquer negócio, tá? Dentro do artesanato, dentro da costura de roupa de mesa, tempo e dinheiro andam junto. E podem ser um colaborador para o seu crescimento, ou podem ser as âncoras que te prendem no fundo do oceano e te afogam. Se você perde muito tempo, fica indo e vindo toda hora de algum lugar para comprar, para trocar tecido, para reclamar. Se você gasta dinheiro com combustível, com condução, perde o dia. Para comprar os tecidos, se você chega, tem que acertar, perde muito tempo para ficar acertando tecido muito enviesado. Tem perda por causa de defeito. Tudo isso está colaborando para o seu fracasso. Porque quando você perde muito tempo e muito dinheiro de forma consecutiva, isso está colaborando para o seu fracasso. Porque a sua margem de lucro diminui muito, o seu tempo de trabalho aumenta demais. E aí você começa a querer vender e começa a ver que o negócio não está andando porque você não tem tempo. Você tem toda hora que ficar resolvendo coisa de tecido, coisas básicas. Uma empreendedora de sucesso é uma empreendedora que pensa no negócio. Então ela pensa, poxa, eu não posso ficar indo na loja toda semana, porque eu gasto tempo e dinheiro para ir lá. Esse tempo e dinheiro custa para mim. Seria o tempo que eu estaria trabalhando nas minhas redes sociais, por exemplo. Eu também não posso ficar comprando tecido de qualidade inferior, porque a perda desse tecido é maior. O enviesamento dele é maior. Esse tecido inferior, às vezes, ele deforma mais rápido. Ele solta tinta. Ele fica feio. Desbota, né? É difícil de costurar um tecido de má qualidade, um tecido que desfia muito. Tudo isso é perda de tempo na hora de trabalhar. Tá? Então, segunda dica opte por tecidos de boa qualidade. Você vai pagar mais caro, não tem jeito. Você vai pagar mais caro, mas o tecido de boa qualidade, ele não solta fiapo, ele não deforma, ele não solta tinta. Ou seja, ele reduz o teu tempo de trabalho e faz com que a qualidade do seu produto seja bem maior. E a satisfação da tua cliente seja plena. Então, invista em tecidos de boa qualidade. Tá? Quais são os tecidos de boa qualidade? Nossa, existem muitos, tá? A Divino Arranjo tem uma coleção de tecido de qualidade A, né?
E aí não tem como ser baratinho, baratinho, porque eu tô te entregando tecido de qualidade A, cortado à máquina, embalado 1 a 1, que chega na sua mão, que não tem enviesamento nenhum, perda zero. Não tem como ser o mesmo preço que você paga do tecido C. Entendeu? Não tem como. Bom, vamos ao que interessa. Você comprou o tecido e chegou a hora da verdade. Mesmo o tecido que você compra, que é cortado à máquina, você precisa fazer isso. Porque mesmo os tecidos cortados à máquina, eles podem ter algum tipo de enviesamento pequeno, mas tem que ter. Então, 100% dos tecidos, antes de você sair cortando as suas peças, é muito importante que você faça esse acerto, tá bom? E eu vou mostrar como é que você acerta o tecido, prepara o tecido, ou para guardar, ou para começar a tirar os seus guardanapos, os seus caminhos de mesa, enfim, capas de suplá, seja o que for. Bom, antes da gente começar a falar, dá pra gente fazer isso com tesoura, dá pra gente fazer isso com cortador circular e dá pra gente fazer isso com cortador elétrico. Só que eu vou falar uma coisa pra você, amiga que tá começando agora. Presta atenção aqui. Você não precisa de um desse, tá? Amiga que tá começando agora, ou você que não vende nada ainda, tá fazendo aí pra treinar, pra sua casa, pra sua família, ou começou o seu negócio agora, você não precisa dessa arma. Isso aqui, ó, eu vou fazer um corte com ele pra você ver, tá bom? Mas isso aqui é pra quando você já está cortando muito, tá vendendo pra caramba. Isso aqui acelera o seu processo. Você corta várias camadas ao mesmo tempo, tá? Então não precisa investir numa máquina dessa. Ela não é super cara, mas ela também não é R$100. E você só deve investir numa máquina de corte se você já tem uma demanda grande de pedido por mês, porque aí isso aí sim faz diferença. Ao invés de você cortar ali a cada 6, você vai cortar a cada 20, tá bom? 30. Então, isso aqui serve para você. Gente, até hoje, tem coisas que eu ainda corto com cortador circular. Por quê? Porque às vezes eu vou fazendo uma quantidade pequena, né? E outra coisa, não compre a máquina de corte e saia cortando. Tem que fazer um treinamento antes, gente. Aquilo é perigoso. E se você tem criança pequena em casa, desconecte o fio da máquina e guarde em lugares separados e altos, tá? Por quê? Porque a criança é curiosa, ela vai ver o negócio girar, ela vai ficar curiosa, a gente também fica, a gente ainda não fica querendo cortar tudo? Quando a gente pega um trem desse, a gente já não sai querendo cortar tudo? A criança também é assim. Então seja sábia, você que é mãe e já tem um cortador ou vai comprar um cortador elétrico, desconecte o fio da máquina, né? Ó, aqui, ó, o fio aqui, ó, ele sai, ó. Guarde separadamente. Por quê? Porque a tua criança, por mais que você fale, ele é bonzinho, ela é boazinha, criança é criança. E se ela ligar isso aqui na tomada, ela pode perder uns bons dedinhos aí, entendeu? E o adulto também. Então vamos lá. Esse tecido aqui, ele tem 1 metro. Eu pedi que me enviassem 1 metro, porque esse aqui são as minhas amostras, tá bom? Então quando você compra o tecido, eles dobram meio que de qualquer jeito, tá? E vamos supor que ele veio dobradinho assim, ó. Tá? A primeira coisa, chega da loja, não soca o tecido no armário. Vamos acertar ele na hora, gasta aí um tempinho que vai ser bom. E você vai abrir esse tecido, tá? O tecido pode ter qualquer tamanho, você vai fazer a mesma coisa. Então você vai abrir, ó. Eu abri o tecido inteiro, tá bom? Dá pra ver aqui? Abri o tecido todo. Aí o que você vai fazer? Você vai botar na sua mesa
Quero mostrar aqui, tá vendo esses pelinhos? Dá pra ver aqui os pelinhos? É onde acaba o tecido, ó. O que você vai fazer? Isso aqui chama auréola, auréola, tá? Você vai pegar a auréola de uma ponta e vai juntar a auréola da outra ponta do tecido. Você vai juntar as duas pontas, tá? Então, o tecido aberto, você junta as duas, ok? Você tem que se preocupar em juntar as duas auréolas, só, nada mais. Ah, mas as pontas estão tortas, não interessa, junta as duas auréolas. Fez isso, o tecido ainda tá grande, ó. Você vai dobrar de novo o tecido sobre ele mesmo, ok? E tem que ficar bem alinhadinho. Tá vendo, ó? Então, você fez isso, ó. E ele ficou com uma ponta pra cá e a outra ponta tá pra lá. Uma ponta pra cá, a outra ponta tá pra lá. Se o tecido é muito grande, a ponta de lá é muito grande, você dobra ele assim e traz as duas e junta as duas pontas, tá? Se o tecido é pequeno, você deixa as pontas separadas, ok? Então, tem duas formas de acertar. Você pode, se o tecido é muito grande, você pode dobrar as duas pontas e cortar as duas de uma vez. Se o tecido é pequeno, esse é um tecido relativamente pequeno, é 1 metro, você pode deixar as pontas separadas. E aonde está o enviesamento? Aonde? Aonde? Tá aqui, ó. Eu vou virar, tá? Porque o outro lado tem um enviesamento maior. Peraí, eu vou virar. Ó. Aonde tá o enviesamento? O enviesamento tá aqui, ó. Nesta ponta aqui. Eu vou marcar. Vou alinhar na tábua de corte aqui, ó. Eu vou arrumar a tábua de corte. Tá? Você alinha e você risca retinho para tirar o que tá torto. É aqui que a gente tira o que tá torto. Então, entenda uma coisa. Você precisa alinhar aqui em cima, na auréola. Aqui precisa estar alinhado. Aqui não. Aqui você vai cortar. Ok? Então, a gente vai acertar. Você vai lá e vai riscar. E vai tirar, ó, essa parte que tá torto, ó. Olha só. Dá pra ver aqui, ó? Consegue ver aqui, ó? Ó. Tá torto. Tá? Riscou. Você vai vir com a tesoura e vai cortar. Dá pra vir com a máquina e cortar com a máquina, tá? E dá pra cortar com um cortador circular, ok? Se você for habilidosa, você vai dobrar mais uma vez, tá? Vai dobrar mais uma vez. E vai cortar aqui, ok? Tá vendo? Vai cortar aqui, tá? Vou cortar primeiro com a máquina, pra vocês verem, tá bom? Vou cortar esse lado com a máquina. Então, riscou, vamos cortar com a máquina. Com a máquina tem que estar dobradinho, tá bom? Mão do lado, hein? Pronto. Olha só. Esse pedaço, enviesamento bem pequeno, tá bom? Ó, bem pequenininho. Por quê? Porque a loja é boa,
qualidade do tecido é bom, treinamento do povo é bom, ó. Praticamente nada de perda, ok? E aqui, ó, retíssimo, retíssimo, ó. Dá pra ver que tá mega reto? Vamos cortar o outro lado? Agora o outro lado eu vou cortar com cortador, tá? Ó, vamos abrir. Agora a gente vai cortar com cortador circular. Aí tem que ser aberto, tá? O que que a gente faz? A auréola tá com a auréola aqui. Tá vendo? A gente vai de novo. Deixa eu tirar os fiapos aqui. Vai medir aqui, ó, o pedacinho. É que tá, esse aqui, gente, tá, não tem praticamente enviesamento quase nenhum. Vou preparar um dia um tecido com enviesamento master para vocês verem. E detalhe, né, gente? Vamos colocar o... Marcar no lugar certo, hein? Não me marca errado, hein? Aqui, ó. Eu vou riscar para você ver, tá? Esse é o enviesamento desse. Tá? Pequenininho. Não precisa marcar se você vai cortar com cortador circular, tá bom? Se você vai cortar com cortador circular, não precisa marcar, mas eu marquei para você ver. Aí põe a régua. E vão cortar. Então, pôs a régua, vai apertar. E vai. Ixi, o meu cortador tá cego. Bora lá. Pronto. Ó, uma dica pra você, corta pra frente, puxa, nunca corta pra trás, tá bom? Nunca corta pra trás. Pronto. Aí, ó. Mesma coisa. Enviesamento bem pequeno. Ó. O que tava torto não está mais torto. Você recolhe aqui do lado. Você imagina se o torto é desse tamanho. Aconteceu comigo já, tá? Uma perda, perdi a peça. Ia tirar 6 guardanapo, não tinha como tirar 6 guardanapos dali, tá? Então, ó, cortei de um lado, cortei do outro. Agora eu dobro uma sobre a outra, ó, dobro de novo, ó, e tá pronto para eu tirar qualquer peça aqui, ok? Tá pronto. Pode guardar desse jeito, a hora que você for trabalhar, você sabe que tem um metro de tecido aqui, tá? Prontinho, ó, 100% acertado. Tá marcadinho aqui com giz, não tem problema nenhum. Agora vamos fazer cortando, vamos fazer a mesma coisa, só que a gente vai cortar as duas pontas juntas agora. Então, você entendeu? Dá pra cortar as duas pontas separadas, a mesma coisa. Para tecido pequeno, corta as duas pontas separadas, se quiser. Não quero cortar as duas pontas separadas, então, geralmente no tecido grande, a gente vai dobrar uma ponta sobre a outra e vai cortar de uma vez, tá? Essa a gente cortou separada, vamos cortar a outra juntas. Então, a mesma coisa, vamos lá. Ó, o tecido chega, você abre o tecido. Abre o tecido todo. Aí, quando você abre o tecido, você já identifica aonde está a auréola. Tá bom? Ó, aonde está a auréola? Ó o pelinho do tecido. É aonde termina a trama do tecido, tá bom? Eu vou fazer o quê? Eu vou juntar a auréola de cima com a auréola da outra ponta do tecido, tá? Então, já jogo na mesa aqui, ó. Já joguei na mesa a segunda ponta, ó. Segunda ponta tá aqui, ó. Eu venho e junto as duas.
eu sei que isso aqui é básico, mas eu também sei que muita gente não sabe fazer. Bom, ó, esse aqui, o enviesamento dele talvez seja maior. Vamos ver. Vamos ver. Vamos torcer, né? Juntando as duas aqui, ó. Ó, esse aqui, provavelmente, esse aqui vai ser bom, ó. Juntou as duas, você vai vir dobrar uma sobre a outra, senão vai ficar muito grande, né? Então, dobrando uma sobre a outra, as auréolas juntas. Ficou uma ponta para cada lado. Ó, essa tá maior, ó. Vamos ver se você consegue ver aqui que tá maior, ó, ó. Ó aqui, ó. Ó. Como tá maior. Deixa eu só acertar aqui mais um pouquinho. Pronto. Vou marcar aqui pra você ver como tá tortinho. Esse tá tortinho. Mas tá tortinho no nível ainda super aceitável, tá? Tá torto, mas tá no nível aceitável. Ó. Olha aqui, ó. Olha, ó, tá vendo? Esse aqui é o 1, ó. Ó. Ó a outra ponta onde tá. O que que tem que estar alinhado? Aqui. Aqui tem que estar alinhado. Aqui sempre vai estar torto. Por quê? Porque foi onde cortou. Então, aqui a gente vai cortar. Então, como eu falei, dá pra cortar essa ponta e depois a outra. E a gente faz isso em tecido pequeno. E tecido grande a gente vai juntar a outra ponta do outro lado com esta. Que aí a gente corta as duas juntas, tá bom? Então, vamos supor que esse tecido aqui seja um tecido de 3 metros. Tá? Acima de 1 metro você já pode fazer isso, tá bom? Só cuidado que se o enviesamento for muito grande, talvez a perda seja maior ainda, porque você vai cortar as duas juntas pela medição de uma, né? Ó, essa daqui também tá enviesado, mas ela não tá tão enviesada quanto a outra ponta. Não tá assim, que eu tô olhando aqui por dentro, ó. Ela tá também, ó como ela tá enviesada, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Então, vamos juntar. E vamos marcar. Na hora de marcar, olha por dentro, viu? Ó, tá vendo? Essa aqui, essa parte por fora não aparece. Mas se você abrir o tecido por dentro, olha ele mais curtinho por dentro, ó. Aonde tem que estar alinhado? Aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos ter que cortar aqui, ó. Vamos marcar? Então, aqui a gente juntou as duas pontas. A ponta da direita com a ponta da esquerda. Dobramos o tecido. E vamos cortar de uma vez as duas pontas. Como é que você vai medir? Olhando o enviesamento da parte de baixo, ó. Pelo tecido, pela a camada que tá mais enviesada. Então, a camada que tá mais enviesada é aonde você vai cortar, ok? Então, aqui, ó, tá marcando, olha só, esse enviesamento aqui, ó. Tá vendo como ele tá curtinho? Tá? Esse é maior do que esse, ó. Ok? Então, se você cortar separado, você ganha aí meio centímetro ainda, tá? Mas vamos cortar junto. Dá pra cortar com a tesoura. Pra cortar com a tesoura, você tem que segurar bem firme, tá? Pra ele não cortar torto. Dá pra cortar com um cortador circular. Dá pra cortar com um cortador circular tranquilamente. E dá pra cortar com a máquina. Vou cortar com a máquina
porque eu vou dobrar. Então, se vai cortar com um circular ou com tesoura, tem que ficar assim. Você vai cortar com a máquina, você pode dobrar. Ó o enviesamento desse lado, tá vendo? Ó, todinho. Então, você dobra. Aí, vamos supor que isso aqui é comprido, né? Eu já fiz isso com um tecido de 10 metros. Eu abria lá em cima de uma mesa grande que eu tenho e a gente ia dobrando até chegar nessa ponta. Então, bora lá? Ah, Valesca, é muito mais rápido com a máquina, é muito mais preciso. É, amiga, mas isso aqui é para quem precisa desse tempo, tá? Se você faz aí de forma doméstica, não tem motivo para isso. Olha só o que é o envesamento, ó. Ó só, começa fino, ó. Ó como tava torto. E olha só. Tá vendo? Ó. Só que esse enviesamento aqui, ó, ele é aceitável, tá? Ele é aceitável. Mais do que isso, não é aceitável. Você pode ter o comprometimento do tamanho da sua peça, tá bom? Uma vez que você fez isso, você vai dobrar o teu tecido e vai guardar. Então, chegou o tecido da onde quer que seja, né? Você já faz isso, ok? Você só não vai precisar fazer isso se o tecido que você comprou foi da Divino Arranjo. Você pode guardar tranquilamente, porque o enviesamento que ele pode vir a ter é mínimo. É no máximo isso aqui, ó. Então não vai comprometer o tamanho da sua peça, não vai perder nada. E ele não vai com defeito nenhum, porque a gente já faz a triagem dos defeitos quando vai embalar um a um, ok? Tá bom? Quando você guarda, você já guarda ele dobrado de um jeito que, se você, por exemplo, quiser cortar guardanapo ou caminho de mesa, já tá pronto. Se eu quisesse tirar daqui guardanapo, era só continuar cortando. 50 centímetros, 48, o tamanho que eu quiser. Deixa eu te dar a última dica de todas. A última dica de todas é a seguinte. Vamos supor que você tenha perdido um tamanho no enviesamento que deixou o seu tecido, por exemplo, com sei lá, 1,48 m, 1,47 m. E você precisa tirar, né? Eu tô falando da altura, tá? E você precisa tirar 6 guardanapos, 6 capas de suplá, né? 6 alguma coisa. E teria que ser 50 por 50, tá? Então aí você perde 2, 3 centímetros. Como é que você faz? Você vai diminuir o tamanho do corte, é só isso. Então, se antes o seu guardanapo teria que ter 50 por 50, 50 por 50, agora, porque você perdeu 1, 2 centímetros, você vai fazer 48 por 48, 47 por 47, você vai dar uma diminuída no corte e vai compensar isso fazendo uma bainha mais curtinha. Você não perde o dinheiro, você não perde o tecido. Você só vai perder se o corte, né, o enviesamento for muito grande, ok? Consegue entender? Então, vocês que são empreendedoras precisam pensar. Às vezes, eu recebo mensagens de mulheres desesperadas, falando, pelo amor de Deus, tinha que ter 1 metro e agora tá com 98 centímetros, né? E eu perdi um pedaço. Às vezes, perde um pedaço da auréola, porque a auréola, às vezes, ela vem branca, marcada. Aí, né, aí sim, em vez de 1,5 m, fica com 1,48 m, 1,47 m. Né? Então, toda vez que você perder um pedaço da auréola ou perder um pedaço pelo enviesamento e ele for 2, 3 centímetros, compense isso no tamanho do corte, de uma forma geral, tá? Eu falei 1,5 m, mas quando você perde na auréola isso, tá? Isso acontece. Às vezes a auréola vem com uma tarja muito grande, que você é obrigada a cortar. Quem aqui já pegou tecido com aquela tarja de auréola enorme,
que você é obrigada a cortar. E aí o tecido de 1,5 m passa para 1,48 m. Compensa, tirando esses outros 2 centímetros do outro lado também. Então, em vez de cortar 50 por 50, corta 48 por 48. E a mesma coisa se você perdeu no tamanho. Ah, você comprou 1 metro e perdeu 2, compensa cortando 48 por 48, 47 por 47, tá? Dependendo do tipo de capa de suplá que você vai fazer, guardanapo, você consegue ajustar na dobra, ajustar na costura, você consegue ajustar. O que você não pode é, como empreendedora, não pensar numa solução para não perder dinheiro e não perder seu lucro, ok? E isso não vai deixar sua peça com defeito e nem nada. Você só está criando um ajuste necessário, ok? Olha lá, a amiga tá falando, ó, essa semana eu perdi na auréola e eu fiz guardanapos menores. Não tem jeito. Você não precisa nem fazer o guardanapo menor, você pode fazer a dobra do guardanapo menor, né? Existe várias formas de fazer, né? Você faz um cantinho mitrado um pouquinho menor, né? Tudo dá para dar um jeito. Tudo dá para dar um jeito. Então, a mente de uma empreendedora, ela é a mente de uma pessoa que ela dá um jeito. Sem pegar, né, sem esbarrar na qualidade do produto e sem gerar prejuízo para ela. É óbvio que tem coisas que não tem como a gente reverter. Tem perdas que são muito grandes. Mas se você teve uma perda grande de um tecido, pega ele para fazer outra coisa. Cria outra, dá outra vida para ele, não perca o seu dinheiro. E outra, não perca a sua paz. Você é uma pessoa, uma mulher de negócios, haja como tal, né? Às vezes eu vejo mulheres assim se desesperando por causa de meio metro de tecido, arrancando os cabelos, né? Não adianta você ir na loja xingar, não adianta você bater no peito, querer justiça, não adianta nada disso, isso não vai resolver o seu problema, pelo contrário, vai fazer com que você perca mais dinheiro, mais tempo. Então, você sabendo de todas essas dicas, programe-se, né? Faça as coisas como elas devem ser feitas, seja inteligente, faça esse passo a passo, não queira economizar onde não vai ser bom para você, não queira deixar para fazer esse tipo de coisa depois, porque depois pode sair caro demais, tá bom? E se você gostou dessa aula, quero te convidar a curtir, comentar e compartilhar. Eu quero muito saber a sua opinião sobre essa aula. Eu sei que talvez você já tenha conhecimento disso que eu falei,